Olá pessoal, sejam bem-vindos a este canal e vamos para mais um vídeo. Eu sou Eliseu Saraiva e estamos no Centro Histórico de Manaus, Downtown. Durante muito tempo foi centro comercial, administrativo e financeiro, mas com o passar do tempo tornou-se predominantemente centro histórico. Muitas empresas que tinham sede ou filiais no centro de Manaus foram para outros lugares e lojas também se mudaram, supermercados e várias atividades que tinham no centro. Com o crescimento da cidade, se deslocaram para bairros periféricos. Vamos fazer um percurso por alguns lugares daqui do centro histórico de uma forma um pouco superficial, até para o vídeo não ficar muito longo. Vou mostrar alguns lugares, fazendo a correlação com aspectos históricos que eu lembrar e vivências que eu tive nesses lugares. Estamos aqui na Praça São Sebastião, também conhecida como Largo de São Sebastião. Atrás de mim temos o Teatro Amazonas. Logo mais eu vou mostrar alguma coisa de lá para vocês. Bom pessoal, temos aí bem próximo do Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, a Rádio Rio Mar e Fundação Rio Mar, uma rádio muito antiga daqui de Manaus, que transmitia em AM e agora transmite em FM. E aí temos uma panorâmica de uma parte do Largo São Sebastião. Em volta do Largo São Sebastião tem diversos prédios históricos que foram restaurados e alguns funcionam até como restaurante. Lá adiante, bem distante aqui, ó, tem um prédio histórico que está à venda. Não vou filmar de perto para não aparecer o telefone. Isso aqui é outra parte do Largo de São Sebastião. Hoje nós vemos essa praça muito bonita, esse largo, desse jeito, mas nós não imaginamos o tempo que levou para ele ficar assim. Isso aqui era um terreno e para ficar assim levou décadas ao longo do século XIX, com construções, reformas, melhorias. Isso não foi da noite para o dia. Muitas vezes um turista ou até uma pessoa daqui de Manaus mesmo chega aqui, principalmente quando somos jovens, quando somos crianças, adolescentes, que tudo parece fácil para nós não imaginamos o tempo que levou para tudo isso ficar desse jeito, o trabalho que levou e a verba, os recursos públicos que foram gastos para fazer tudo isso. Bem aqui em frente do Teatro Amazonas, nós temos o monumento à abertura dos portos às Nações Amigas. Esse monumento tem toda uma história. Quando Dom João VI chegou ao Brasil, fugindo das tropas napoleônicas em 1808, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarve. E Dom João VI decretou a abertura dos portos brasileiros às Nações Amigas, porque antes os portos brasileiros só estavam abertos a navios da metrópole, ou seja, de Portugal. No entanto, os portos da Amazônia não foram abertos às Nações Amigas nesse período, por medo de que potências estrangeiras ocupassem a Amazônia, principalmente os Estados Unidos. Então, somente em 1866 é que os portos da Amazônia foram abertos às demais nações.
E em 1867 foi construído um obelisco de 6 metros de altura, exatamente onde hoje temos esse monumento. Em 1899, durante as obras de finalização, vamos dizer assim, porque o Teatro Amazonas ele já tinha sido inaugurado. Estava na fase de acabamento, decoração, colocar objetos, obras de arte, estava nessa fase. E um artista italiano, Domenico de Angelis, fez esse monumento, construiu esse monumento. Eu estou filmando com uma câmera de ação e eu não tenho como dar zoom, mas tem uma placa ali, construído em 1899 pelo excelentíssimo senhor José Cardoso Ramalho Júnior, governador do estado do Amazonas. Isso aqui é um monumento histórico muito bonito, vale ser visitado, assim como o Teatro Amazonas. Faz parte do monumento essas representações simbolizando cada continente: África, América, Ásia, Europa, não tem representação da Oceania. E aqui temos o Teatro Amazonas, inaugurado em 31 de dezembro de 1896. Foi construído no período áureo da borracha e inaugurado durante o governo de Eduardo Gonçalves Ribeiro, um militar maranhense que veio para a Amazônia, para o Amazonas, para Manaus, e fez importantes obras na cidade. O Teatro Amazonas ele é aberto à visitação, tem uma visita guiada e para pessoas de Manaus, para os amazonenses, essa visita é gratuita, vale a pena a visita. Eu já vim várias vezes aqui, inclusive em 1991, foi a primeira vez que eu entrei no Teatro Amazonas. Assisti a um evento da empresa que meu pai trabalhava, a Transbrasil. Ainda nas proximidades do Largo São Sebastião, temos a Igreja de São Sebastião. Merece uma visita, um vídeo à parte, assim como outros prédios históricos aqui ao redor, Teatro Amazonas principalmente. Essa igreja, como vocês podem observar, ela tem somente uma torre. Eu desconheço o motivo pelo qual ela tem somente uma torre. Há diversas versões sobre isso, e uma delas é que o navio que trazia o material para a construção da segunda torre, que estava vindo da Europa, naufragou e perdeu-se o material e não construíram mais. Aqui mais imagens da Igreja de São Sebastião, bem perto do Teatro Amazonas e do Largo São Sebastião. Esta é a parte de trás do Teatro Amazonas, que fica bem na Avenida Eduardo Ribeiro. Durante muito tempo, as fotografias de formaturas das turmas que formavam em diversas áreas do conhecimento de Manaus eram feitas nessa escadaria. Com o tempo ficou
manjado, ficou batido, não era mais interessante fazer essas fotografias aqui. E passaram a fazer em outros lugares. Questão de preferência mesmo, as pessoas desistiram de fazer fotografias nessas escadarias. Mas tem muitas fotografias antigas que foram feitas nessas escadarias daqui do Teatro Amazonas. Bem em frente, do outro lado do Teatro Amazonas, ainda na Avenida Eduardo Ribeiro, nós temos o Palácio da Justiça, que durante muito tempo foi sede da Justiça do Amazonas. É um prédio histórico e se encontra aberto a visitas também. Eu não sei como funciona, mas é aberto a visitas também. E agora estamos na Praça Antônio Bittencourt, também conhecida e mais conhecida como Praça do Congresso. Ao fundo nós vemos o Instituto de Educação do Amazonas, que durante muito tempo, durante gerações, formou professores. Na época, o segundo grau, que hoje conhecemos como ensino médio, era profissionalizante. Tinha técnico em contabilidade, técnico em administração e tinha também magistério. E muitas pessoas faziam o magistério no Instituto de Educação do Amazonas. E aqui temos algumas informações sobre Antônio Bittencourt, que dá o nome à praça. Pelo que sei, pelo que vejo aqui, ele serviu na Guerra do Paraguai. E aqui na Praça Antônio Bittencourt temos um busto do Eduardo Ribeiro, Eduardo Gonçalves Ribeiro, que viveu de 1862 a 1900. Quando da morte de Eduardo Ribeiro, ele vivia em uma chácara, que hoje fica, na verdade sempre ficou, né? Mas na atual Constantino Neri, esquina com a Pedro Teixeira, mais ou menos, naquela imediação, onde durante muito tempo também funcionou o hospício. E aí, enquanto eu falo, vocês vão vendo o final da Avenida Eduardo Ribeiro. Ainda no final da Eduardo Ribeiro, esquina com a Monsenhor Coutinho, nós temos esse prédio, que não recordo o nome agora, nesse lugar ficava o Palacete Miranda Correia. Era de uma família muito importante em Manaus na época. Esse palacete foi demolido nos anos 70 e foi construído esse prédio. Nesse prédio, também nas proximidades do final da Eduardo Ribeiro, durante muito tempo funcionou uma biblioteca. Era a Biblioteca Pública Municipal. Antes de internet, antes do Google e de diversas facilidades que os estudantes têm hoje, eu cheguei a fazer pesquisa na minha adolescência nesta biblioteca. Ainda na esquina da Eduardo Ribeiro com a Monsenhor Coutinho, nós temos o Ideal Clube.
Foi um clube muito importante aqui em Manaus e tinha bailes de carnaval em meados do século XX neste clube, Ideal Clube. Não dá para ver totalmente a fachada devido às árvores, mas para vocês verem como o centro histórico de Manaus realmente é o centro histórico. Só nesse pedaço aqui já mostrei diversos prédios históricos que trazem a lembrança da Manaus de outros tempos, bem diferente da Manaus de hoje e de zonas periféricas, de bairros periféricos de Manaus. Uma coisa que eu tenho notado nessa minha vinda ao centro é a ausência de placas sinalizadoras na esquina. Até um tempo atrás, quando eu estive no centro, já está com tempo já, porque eu não venho ao centro histórico de Manaus com frequência, tinha essas placas. E eu não recordo o nome dessa rua que cruza a Eduardo Ribeiro, mas é importante ter essas placas para que os turistas se situem. Agora estou descendo a Eduardo Ribeiro, em frente ao Palácio da Justiça e ao Teatro Amazonas, e vocês podem perceber que o calçamento, o piso da avenida é de paralelepípedo. Durante muito tempo foi asfaltado, foi recapeado com asfalto. Na minha infância e na minha adolescência, eu lembro dessa área totalmente asfaltada. E mais recentemente, talvez não recordo, mas já a partir, acho que de 2010, mais ou menos, a prefeitura resolveu remover o asfalto e o piso foi restaurado, ficando com o aspecto que era antigamente. Isso é importante porque é um patrimônio histórico da cidade de Manaus. Esse prédio que vocês estão vendo aí agora é o edifício Palácio do Comércio. E durante muito tempo os estúdios da radiodifusora foi aí. Eu acredito que ainda seja. Eu não tenho mais o hábito de ouvir rádio, até por causa do advento de novas tecnologias, mas eu acredito que ainda seja. Durante muito tempo, foi escritórios de advogados, de contadores e de médicos, né, consultórios médicos e odontológicos funcionaram nesse prédio, que agora tem essa pintura na lateral. Mas isso é recente, antigamente não era assim, era um prédio pintado de acordo com a fachada. A lateral dele era da cor da fachada. Ficou muito bonita essa pintura. Do outro lado da rua, da Avenida Eduardo Ribeiro, temos esse edifício também. Edifício Cidade Manaus. Cidade de Manaus. Um edifício também muito conhecido, muito famoso. Eu acredito que a partir dos anos 70, 80, 90, inclusive eu estive na minha adolescência
em um endocrinologista, que eu lembro até hoje o nome dele, Dr. Ciro Lacorte. Já deve ser falecido, que ele já era bem idoso. E eu me consultei com ele nesse prédio. O consultório dele ficava nesse prédio, o edifício Cidade Manaus. Eu continuo descendo a Avenida Eduardo Ribeiro e vou mostrando como está a Avenida Eduardo Ribeiro nos dias de hoje, para as pessoas que não são de Manaus e para as pessoas que moraram em Manaus e hoje estão em outras partes do mundo. E agora estou no cruzamento da Avenida Eduardo Ribeiro com a Avenida 7 de Setembro, ainda no centro histórico de Manaus. Eu lembro que esse cruzamento, na época do Natal e Ano Novo, fervia. Era uma multidão que atravessava quando o sinal fechava para os carros e abria para os pedestres. Isso anos 80 e 90, na minha infância e adolescência. Era uma quantidade muito grande de pedestres. Não era como em Shibuya, no Japão, mas guardadas as devidas proporções, era um movimento muito grande de pedestres. Hoje, com a expansão do comércio, e vamos dizer até o deslocamento do comércio para shoppings, bairros como a Cidade Nova, a Zona Leste, Alvorada, Compensa, caiu o movimento no centro de Manaus, mas continua atrativo e vale a pena conhecer. E agora estamos na parte do início da Eduardo Ribeiro. Aqui tem uma parte que é paralelepípedo e a outra parte continua asfaltada. E aqui podemos ver o relógio municipal. Não tem nenhuma informação sobre quando foi inaugurado. E aqui ao fundo temos a Catedral Metropolitana de Manaus. Durante minha infância, até mais ou menos uns 6 anos, eu vinha com minha mãe e às vezes minha avó vinha junto também, ou nos encontrávamos aqui para assistir a missa de domingo na Catedral Metropolitana de Manaus. E aqui estou no início da Avenida Eduardo Ribeiro. Ainda bem que tem menos poluição sonora do que da última vez que estive aqui. Eu estou usando um microfone de lapela, espero que não fique prejudicado o resultado da gravação. Eu fiz o sentido inverso, eu vim do final da Eduardo Ribeiro para o início. E aí temos o prédio da Alfândega, que é um prédio histórico, e o porto de Manaus. O porto flutuante de Manaus fica para lá, fica o acesso entrando por ali. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Espero que gostem do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para mais vídeos.